Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do PharmaCast, um podcast dedicado a informações sobre medicamentos, não simplesmente no contexto da farmacodinâmica, mas da farmacologia de uma forma geral, em todos os aspectos que envolvem um medicamento, incluindo a farmacoterapia. Ao longo dos episódios vamos tentar trazer algumas curiosidades, informações bem atuais sobre medicamentos, para que vocês vejam como esse universo é curioso e de uma forma geral, praticamente todo ser humano, de certa forma, tem alguma relação com o medicamento, desde o momento em que ele precisa utilizar pelo menos uma vez na vida. Esse podcast é direcionado para todos os interessados, sejam ou não profissionais de saúde ou estudantes, mas qualquer pessoa que tenha curiosidade para saber mais sobre medicamentos. Então estão todos convidados a entrarem no universo do medicamento e espero que gostem desse podcast. Tá bem? Um abraço a todos e vamos para o episódio. Ainda que os novos tratamentos foram considerados benéficos, não significavam que os antigos eram ineficazes. Se nossos ancestrais honrosos e louváveis não se recuperassem de suas doenças, eu não estaria aqui hoje. Confúcio. Olá pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro episódio do PharmaCast. Eu sou o Pablo Farias. Eu sou a Alice Araruna. Eu sou Ana Luísa Martã. E vamos lá, no episódio de hoje, vamos discutir um pouco sobre como surgem os medicamentos, como surgem os fármacos e, posteriormente, consequentemente, os medicamentos. São duas coisas diferentes. É preciso entender que um é parte do outro. Atualmente, quando criamos um medicamento, o processo é totalmente diferente do que se fazia antigamente. Se a gente pensar no início da história, os homens primitivos utilizavam plantas e outras substâncias através de observação. Então, eles sabiam mais ou menos o resultado delas, para que elas iam servir, observando outros animais ou outros seres que utilizavam essas substâncias. Só para ter ideia, existem relatos de utilização de plantas milhares de anos antes de Cristo. Só para ilustrar, uma múmia que foi encontrada lá no norte do Iraque, uma múmia datada de 60 mil anos antes de Cristo, já tinha junto dela a presença da erva de São Cristóvão, a Actea racemosa. Os estudiosos já identificavam que ela já poderia ser usada na época para problemas renais, ginecológicos, para depressão, e hoje ela mantém esse uso. Outra múmia encontrada nos Alpes austríacos, de 3 mil anos, tinha a presença de fungo, o Piptoporus betulinus, que era um fungo utilizado como laxante na época. Então, essa utilização, com certeza, não tem um fundo científico, mas era observacional e já era utilizada. Com o passar dos anos, muitas civilizações começaram a utilizar outras plantas. Um dos critérios que já foi utilizado em algum tempo para a escolha da planta correta para determinados problemas de saúde era o formato da planta. Então, se a folha daquela planta parecia um coração, eles supunham que essa planta provavelmente tinha alguma atividade cardíaca. Então, passou-se a utilizar plantas dessa forma. E, claro, várias propriedades foram descobertas a partir dessa utilização totalmente empírica, não é? E uma coisa, assim, bem pessoal, sabe, Pablo, que eu imagino mesmo, coisa minha, assim, opinião minha, que nessa época aí, nesses aspectos históricos, muitas vezes eles poderiam estar entrando em contato com essa planta, com esse fungo, de uma forma bem experimental, tipo como um alimento. Ia se alimentar de determinada planta, colhia, e eles poderiam perceber que depois havia um efeito. Eu tomei isso, aconteceu aquilo. E aí, nesse aspecto aí, por exemplo, uma atividade laxante, então, poderia levar a acreditar, eles observavam que ao utilizar novamente, poderia levar novamente àquele efeito. Então, acho que muito pela curiosidade mesmo, né? E pela disponibilidade, pela biodiversidade e a utilização
desses produtos, acabaram observando e depois entrando na rotina e passando de geração para geração, chegando hoje em dia, como sabemos, né, a perpetuação aí do uso de plantas medicinais. Mas era exatamente assim mesmo. Um exemplo do álcool. Pronto, o álcool. A cerveja foi descoberta por acidente, quando tinha-se a coleta de trigo, cevada, na era mesopotâmica. Eles armazenavam esses alimentos e, eventualmente, eles criavam fungos e, junto com aquela umidade, eles produziam o álcool. Então, quando eles consumiram, observaram efeitos diferentes, efeitos relaxantes. Essa bebida, preparada por eles, ela é utilizada como alimento. Mas os efeitos vieram depois da utilização dele. Foi uma coincidência, foi acidental. Era realmente dessa forma que surgia. Muito do conhecimento que a gente tem de plantas surgiu por causa dessa forma de utilização. Muitas outras substâncias que são utilizadas até hoje, como por exemplo a maconha, também tem uma descoberta muito antiga, datada de 3.000 anos antes de Cristo. Então, muito do que a gente conhece hoje veio de tempos muito antigos e não embasado inicialmente em conhecimento científico como a gente tende a entender a ciência como hoje, né? Mas existem algumas descobertas que são interessantes. Por exemplo, o chá é uma descoberta curiosa. Foi realmente um acidente. Um imperador chinês chamado Shen Nung estava aquecendo água. Claro que não era ele aquecendo, né? Mas era um serviçal, um subalterno dele, aquecendo a água. Só que aí acima da panela, acho que havia alguma prateleira, algum lugar onde ele guardava algumas plantas, aromáticas e tudo. Então existia uma porção de Camellia sinensis, que é o chá da Índia. Então, a Camellia sinensis, parte dela caiu dentro da água e ninguém percebeu. Quando ele foi tomar essa água depois, ele percebeu um aroma agradável e um sabor interessante. Junto a isso, aí vem corroborar com a ideia do alimento que descobre o medicamento de forma acidental, que a Alice falou agora, ele percebeu que ele se sentiu, vamos dizer assim, com mais energia. Então, ele atribuiu essa energia a efeitos estimulantes daquela planta, depois que ele entendeu que a planta tinha caído dentro da água. E aí os chás surgiram, várias outras plantas passaram a ser testadas como preparações de chá ao longo do tempo, e a base para o estudo de vários medicamentos a partir de plantas. Também tem a história lá do ópio, né? Que vem da papoula, que eu acho que é uma plantinha aí que tem na casa de muita vovó, né, no quintal de muita vovó que a gente conhece, que foi utilizado, né, lá em 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. No século XVII era utilizado com propriedades para aumentar a sonolência, antidiarreico e também provocava alguns efeitos eufóricos. E aí, mais para frente, acabou, né, se descobrindo que a substância que era responsável por realizar esse efeito era a morfina, né? Isolaram e hoje a gente tem como a morfina é o padrão aí dos analgésicos opioides. O tempo foi passando e várias plantas foram descobertas, várias substâncias, não só plantas. É claro que a gente fala muito de plantas porque realmente foi o mais estudado. Mas com o passar dos anos, além das plantas, tinham minerais também que eram utilizados e até produtos de origem animal. Muitos estudiosos ao longo dos anos resolveram observar e passaram a catalogar tudo que eles encontravam. Então passaram a escrever e alguns documentos importantes foram publicados. Então existem vários, não vamos perder tempo falando sobre todos eles, mas alguns merecem destaques. Particularmente aqui, dois deles que eu vou citar, que é o papiro de Smith e o papiro de Ebert. O papiro de Smith é datado do ano 1600 a.C. Ele foi encontrado em 1862 e dentro dele haviam fragmentos de texto do imperador Imhotep. Então é um documento muito famoso. Claro, não é tão extenso quanto o papiro de Ebers, mas trazia informações importantes. Hoje ele pode ser lido lá na Academia de Medicina de Nova York. Já o papiro de Ebers é datado do ano 1550 a.C.
Ele foi encontrado também em 1862, né, depois de Cristo, claro. Ele já é um documento maior, tem cerca de 110 páginas e ele fala de mais de 700 substâncias. Aí não só de origem vegetal. Tem minerais e vários outros, inclusive algumas delas com propriedades tóxicas e relatando alguns tratamentos que foram utilizados para as intoxicações delas. Então, é um documento importante e hoje esse documento ele é escrito em copto, uma língua antiga, e que pode ser lido hoje no Museu da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Bom, além desses medicamentos, desses tratamentos, só para terem uma ideia, o papiro de Smith e de Ebers, eles já relatavam algumas doenças, como por exemplo a gota. A gota na época era referenciada como uma doença de reis, porque ela tem uma relação com fatores nutricionais importantes, né? Então, o consumo exagerado de purinas. Lembrando só que a gota é o acúmulo do ácido úrico, né? A retenção do ácido úrico e acaba normalmente se acumulando nas articulações e causando dores articulares. Isso. E o ácido úrico é um produto do metabolismo das purinas, então elas tendem a se acumular nas articulações, causando processos inflamatórios. Por isso que é relatada essa doença como doença dos reis. Porque quem comia tanta carne, quem tomava tanta cerveja, quem tinha esses alimentos, quem consumia tantos esses alimentos ricos em gordura, proteína e bebidas alcoólicas, eram os reis que tinham acesso a grandes quantidades de alimentos como essa. Então eram relatados como doença dos reis. Uma série de outros documentos importantes estão contidos lá no papiro de Ebers e vários outros documentos que passados ao longo do tempo. Lembrando que para o tratamento de gota foi o açafrão, né? Era um derivado do açafrão que era utilizado para tratar essa gota. Era da colchia, se não me engano, era da colchicina. O Cousco antunale, que é o chamado açafrão silvestre. Era um tratamento, esse daí já foi relatado muitos anos depois, já não está no papiro de Ebers, foi relatado por Dioscórides num documento chamado De Matéria Médica, que ele escreveu no ano 70 depois de Cristo. Outro fato curioso aconteceu no século XVI, que é quando os soldados estavam na guerra lá e de repente eles entraram na água e foram beber uma água de um rio. Só que nesse rio tinham caído várias árvores de quinino. Então, esses troncos estavam caídos na água e acredita-se, isso é relatado meio como uma lenda. É claro que deve ter algum fundo de verdade, mas a gente não sabe até onde é a verdade. Mas lembrando que os soldados estavam com malária, né? É verdade, esses soldados estavam com malária. Quando eles caíram na água, consumiram essa água, beberam essa água, o curioso foi que no dia seguinte amanheceram sem febre. E aí atribuíram esse efeito a substâncias que devem ter sido liberadas pela dissolução dos troncos de árvores no rio. Tem que ser muita quinina, viu? Eram vários troncos que estavam, segundo a lenda, vários troncos que estavam derrubados no rio e aí foi arrastando. E ele lá embaixo, no final do rio, bebeu uma quantidade de... Provavelmente não era um rio também com tanta água assim, né? Não era com tanta... Não, havia um rio... Infinito aí. Não, era um rio, talvez um... Riacho. Um riacho, alguma coisa com pouca água que aumentou a concentração dessa quina. E aí a gente observa como aconteceram vários fatos ao acaso na descoberta de algumas propriedades, né? Mas como Louis Pasteur dizia, o acaso só favorece a mente preparada. Então, acontecia ao acaso, mas tinha que ter uma observação, alguém que estivesse preparado para identificar, para interpretar o que estava acontecendo, para aquilo deixar de ser um acaso e poder ser utilizado como uma terapia, como um fundamento terapêutico depois. Então, os fármacos os medicamentos que foram descobertos a partir dessa preparação que a Liz falou, né? Eles são conhecidos normalmente como serendipity. É um termo em inglês. Ele está mais relacionado a isso, a como se trabalhar as descobertas ao acaso. Depois que o acaso vem até você, como você vai saber utilizar essa informação? E aí, uma série de medicamentos foram desenvolvidos utilizando esse conhecimento ao acaso.
Nesse contexto, então, em relação a fármacos descobertos ao acaso, a gente pode utilizar como exemplo o paracetamol, que nem sempre ele se encontrou no mercado da forma que a gente utiliza hoje, da forma como a gente conhece hoje. E eu vou estar dando um exemplo do paracetamol aqui para iniciar, porque é um medicamento que a gente tem muito acesso, que as pessoas geralmente já utilizaram em algum momento. Ele, por apresentar suas atividades antipiréticas, né, diminuir a temperatura corporal, então acaba sendo utilizado no tratamento aí dos sintomas de várias enfermidades, né? E aí, antigamente, na verdade, o que tinha sido desenvolvido foi a acetanilida. Olha como era diferente o nome, né, do protótipo dele. E quando foi administrado, foi observado que havia uma conversão da acetanilida em um metabólito. E esse metabólito, que é o paracetamol, apresentava uma atividade bem mais significativa do que o seu próprio protótipo. Então, era muito mais viável utilizar o paracetamol do que o seu próprio protótipo, né? E aí foi quando ele foi desenvolvido, sintetizado e comercializado em detrimento da acetanilida. Tem também a penicilina, né? A penicilina, que é hoje uma classe de antibiótico bastante utilizada, e o seu primeiro representante, ele veio descoberto bem ao acaso, né? O Alexander Fleming, que era um microbiologista, e ele saiu de férias e esqueceu, né, uma placa de Petri semeada de Staphylococcus aureus no laboratório. Quando ele voltou de férias, a placa estava coberta de fungo. Aí vai aquela história que a Alice falou, né? Não adianta só a informação, eu preciso saber interpretar aquela informação. Onde tinha fungo não tinha mais bactéria. Isso foi em 1922. E Alexander Fleming tinha conhecimento para interpretar isso e acabou, né, concluindo que naquele fungo deveria haver alguma substância que tinha a capacidade de impedir o crescimento bacteriano. E aí ele conseguiu extrair um pouquinho dessa substância no fungo. Como o fungo era do gênero Penicillium, ele nomeou essa substância de penicilina e ele conseguiu testar in vitro para outras bactérias gram-positivas e houve sucesso, né? Ele publicou na Lancet esse artigo. Mas o problema era que o Alexander Fleming não conseguia extrair penicilina suficiente do fungo para iniciar estudos em animais, né? E aí ele acabou paralisando essa pesquisa. Mas foi subsídio para que em 1938, se eu não me engano, na Universidade de Dun, na Grã-Bretanha, um grupo de químico, farmacêutico, eles conseguissem criar uma forma de desenvolver a extração da penicilina em maior quantidade para fazer testes em animais e testes em seres humanos. Isso foi na época da Segunda Guerra Mundial. Não foi suficiente para todo mundo, mas foi responsável por uma grande redução do número de mortes dos feridos da guerra, né? E aí, no final, em 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, o Fleming, o Florin e o Shen ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da penicilina. Só para quem gosta de filme, tem um documentário, na verdade é um filme da BBC, baseado, né, em fatos reais, chamado A História do Fungo, a Descoberta da Penicilina. É um filme bastante interessante para quem gosta de filme e quer aprender um pouquinho sobre como esse processo aconteceu. Embora todas as glórias sejam dadas apenas ao Fleming. Mas no Nobel eles foram reconhecidos, né? Mas na escola a gente só aprende o Fleming. Na escola só falam do Fleming. Mas... mas no final todo mundo acabou ganhando aí o Nobel. Foi reconhecido. Tem que mudar os livros de escola. Não é verdade. Nos livros de farmacologia, o Flora e o Shen já aparecem. Não falam muito do Risley, que era um assistente lá também. Que ele também não ganhou o Nobel, mas ele acabou ganhando um prêmio honorável aí depois. Bom, então essas descobertas ao acaso, mas que alguém estava preparado, são importantes para a descoberta de vários outros fármacos famosos, como, por exemplo, a ergotamina, a efedrina, a heparina, isoniazida, lítio, metotrexato, e aí vai vários outros. E teve das sulfonilureias, né? Eu acho que até é válido a gente falar um pouquinho, porque como é do tratamento de diabetes, né, e é uma doença aí que a gente sabe que acomete grande parte de uma população, tem uma população significativa aí que desenvolve, então vamos falar um pouquinho, né, o que aconteceu com ela. Ainda hoje. Ainda hoje.
Então, para falar sobre isso, eu vou falar só um pouquinho dos aspectos históricos para a gente identificar, para poder verificar como o cientista que conseguiu observar chegou à constatação de que as sulfonureias poderiam ser utilizadas, tá? Primeiro, teve todo um aspecto histórico para identificar, conhecer um pouquinho o que seria o diabetes, né? Então, já lá nos anos 70 depois de Cristo, por Areteus da Capadócia, ele atribuiu esse nome diabetes porque eles relacionavam o sinal observado, né, que era uma poliúria intensa, com o fato de haver um dreno, um orifício, uma pia como um sifão que estivesse ali aberto e escorrendo água. Então, diabetes, ele vem do grego significando sifão, que é um objeto que drena água através de um orifício como uma pia. Então, por isso que colocou esse nome diabetes. Então, já sabia, de acordo com o sinal que o indivíduo lá apresentava, por que era diabetes, né? Por que foi atribuído esse nome diabetes. Um tempo depois, Cullen, já em 1769, ele acrescentou ao termo diabetes o adjetivo mellitus, porque ele identificou um caráter adocicado na urina daquelas pessoas que eliminavam, através de quê? Do acúmulo de formigas, etc., naquela região. Tudo bem, então eles já sabiam que diabetes mellitus estava sendo devido a essa poliúria e que havia uma concentração aí de glicose nessa urina. Então começaram a identificar que havia a relação de hiperglicemia, porque essa glicose estava sendo eliminada na urina. Por outro lado, o que estava acontecendo? Já em 1944, o Lobatieri ele observou durante o tratamento da febre tifoide a utilização de sulfonilureias causava o óbito de alguns pacientes devido à hipoglicemia. Então, ele estava aí com duas informações. Há uma doença que é a hiperglicemia e há um efeito de uma molécula para tratamento de outra enfermidade que causa hipoglicemia. Então, ele estava ali com uma observação que poderia estar associando essas duas relações, está utilizando uma sulfonilureia para causar hipoglicemia em quem apresentava hiperglicemia. E aí surgiu, então, a primeira geração das sulfonilureias utilizadas como hipoglicemiantes orais. Outro caso interessante foi a observação dos índios da bacia amazônica, que eles utilizavam uma mistura de plantas na ponta das suas flechas e quando eles iam caçar, ao atirar a flecha, causava paralisia na caça e, subsequentemente, morte. E não existia nenhum tipo de sintoma de intoxicação por quem acabava consumindo esse tipo de planta, né? Com o estudo do que poderia haver nessas plantas, foi descoberta uma substância denominada de curare, que hoje a gente conhece como tubucurarina. E aí, em 1906, o desenvolvimento de análogos desse curare acabou sendo útil na medicina. E hoje pode ser utilizado como adjuvante de cirurgias para que o paciente fique sem movimentação muscular, né? Como um bloqueador neuromuscular. Tem um filme, né? Já que eu já estou falando de vários filmes, tem um filme que mostra, não a história do desenvolvimento do curare, mas que ele mostra a ação de um bloqueador neuromuscular em cirurgia cardíaca, que é o Awake, A Vida por um Fio. Quem gostar aí de filme pode ver um pouquinho da ação desses bloqueadores neuromusculares. E só complementando essa questão da utilização dessa molécula e modificação e, consequentemente, desenvolvimento de alguns análogos, se vocês tiverem curiosidade de avaliar a estrutura molecular do curare e dos análogos que foram desenvolvidos, vocês vão ver que de analogia não há nada. Tipo, o curare é extremamente grande, uma molécula bem robusta, representativa, assim, imensa. E vocês vão observar que o pancurônio e a succinilcolina são bem diferentes estruturalmente falando, sabe? Então, primeiro, foi identificado, como a Ana falou, as propriedades do curare, que tinha essa propriedade de bloqueadores. Depois foi investigado que essa característica era devido ele se ligar a receptores nicotínicos da acetilcolina, que também não tem nada a ver com a tubucurarina, em termos assim, estruturalmente falando. E duas novas moléculas, como eu falei, pancurônico e succinilcolina, foram desenvolvidas a partir desta situação, né, dessa condição. Mas aí, mais pra frente, vocês vão ver em outros casts, quando a gente começar a falar em grupos farmacofóricos, em grupos responsáveis pela atividade farmacológica, propriamente dita, aí vocês vão observar que, apesar de elas terem estruturas totalmente diferentes, todas apresentam um hidrogênio quaternário responsável
responsável por atuar nesses receptores e promoverem aí o relaxamento muscular. Então, é muita coisa envolvida nessa questão de similaridade, de moléculas, de análogos. O que é análogo? Se é análogo devido à estrutura farmacofórica, se é análogo devido à conformação que a molécula apresenta. Então, tudo isso, aos pouquinhos, a gente vai esclarecendo. Mas, mais uma vez voltando, né, o importante é que observaram que havia algo em comum nessas moléculas. E esse algo em comum é que fez com que houvesse uma investigação mais aprofundada e, a partir de então, o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, passava-se muito tempo para se criar um novo medicamento. Quando alguém desenvolvia uma molécula, testava-se em diversas etapas, diversas fases, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas grande parte dessas moléculas isoladas ou sintetizadas, a maioria não se tornava um medicamento. Porque em alguma etapa dos processos que a gente ainda vai falar mais à frente, ele se perdia. Ela se tornava inviável. Então, atualmente, o processo de descoberta de fármaco ainda envolve essa dinâmica, essa sequência. Pode-se isolar uma substância de uma planta, de origem animal, o que quer que seja, mas hoje é muito mais racional, porque dentre as primeiras etapas do processo envolve aí algo que a Alice já começou a mencionar, que são os estudos computacionais. Então, observando a molécula, um trabalho in sílico, como é referenciado, sobre essa molécula é feito, e então a gente consegue fazer um melhoramento ou fazer uma predição das prováveis atividades, inclusive da farmacocinética e até da toxicidade. É possível até se prever possíveis reações adversas. É preciso isso? Não é preciso. É óbvio que não é preciso. Então, tanto que os softwares que fazem essa predição de reação adversa são extremamente sensíveis. Então, vai encontrar um monte de evento adverso com esses medicamentos e, na prática, provavelmente não vai se ver quase nenhum desses, ou poucos desses, ou alguns, mas nem a metade deles. É claro que isso ainda é baseado em uma série de algoritmos que estão sendo desenvolvidos e isso vai ficar mais aprimorado ao longo do tempo. Bom, mas hoje a gente utiliza ainda o conhecimento popular. Trabalhamos as moléculas de forma computacional. Talvez um dia a gente pegue um episódio para falar mais especificamente sobre isso, né, Alice? Sobre a química medicinal. Tem muita coisa interessante, muita coisa curiosa que envolve esses aspectos. E aí, como é a área aí da Alice, eu queria que ela desse uma destrinchada nesses processos aí da química medicinal de forma superficial, claro, não é o foco desse episódio, mas que ela explicasse a repercussão desses estudos computacionais para o desenvolvimento de fármacos na atualidade. Mas antes de eu responder essa pergunta, se eu esquecer, tu pergunta de novo, tá? Quando você estava falando sobre as questões que envolvem a descoberta de uma molécula e o quanto se deve ou não investir na descoberta de novas moléculas, como é que a gente pode nomear isso, né? Na química, na indústria, no desenvolvimento de novos fármacos. A gente pode fazer assim. Quando se faz um screen seria realmente uma identificação, seria a descoberta propriamente dita. A gente fala que realmente descobriu algo novo, né? Só que, como você tinha falado inicialmente, daí a descobrir algo novo e isso chegar no mercado é um tempo, um trabalho e um investimento bastante significativo. Então, o primeiro passo, ou uma primeira modalidade, vamos falar assim, modalidade seria o screening, que seria exatamente essa descoberta. Outra modalidade na química medicinal poderia ser a invenção. Você não descobriu algo que já existe, você inventou algo que não existe nem na natureza, nem em nenhum outro fármaco, nada, né? Você partiu do nada, você sintetizou totalmente uma nova invenção, que ainda é mais complicado do que descobrir, né? Algo que já existe e avaliar a sua propriedade. Então, a segunda modalidade também exige muito investimento, muito estudo e muito tempo. E o que se faz na atualidade com maior frequência? As inovações incrementais. Então, é algo que já existe, mas a gente pode incrementar? Incrementar em que sentido? Desenvolvendo um novo princípio ativo a partir de uma estrutura química que já é conhecida. Então, esse nomezinho vem do inglês o Me Too, que seria eu também,
bem? Você faz esse efeito, eu também faço esse efeito. Com base em quê? Numa modificação molecular, mantendo as características daquela molécula para a sua atividade terapêutica similar. Temos também inovações incrementais voltadas para indicações de uso de entidades químicas já conhecidas para um novo alvo. Então, eu já conheço essa molécula, mas eu vou trabalhar em cima dela para ela ter uma atividade, um uso terapêutico diferente. Eu também incrementei algo que já existia. E as inovações incrementais também de genéricos e similares, que a gente vai falar mais adiante, que também é uma forma de produzir, de desenvolver, de entrar no mercado de uma forma mais rápida, isso a gente falando em relação às indústrias farmacêuticas, de algo que já existe, mas com um nome novo, com uma característica, uma forma farmacêutica diferente. A gente vai falar mais na frente como seriam as diferenças entre elas. Então, essas são as categorias, modalidades que a química medicinal pode adotar para trabalhar com uma molécula nova. Aí você tinha falado sobre o quê? Para falar em relação... Deixa eu fazer então outra pergunta aqui. Vamos começar. Então, quando esses medicamentos, vamos dizer, uma nova molécula é desenvolvida ou melhorada, o que é que a gente observa? Quais são os principais critérios dentro de uma molécula, presentes numa molécula, que vão nos dizer, olha, provavelmente isso vai ser um bom medicamento? Antes disso ser testado, né, de ir para a gente testar em animal, em ser humano, antes de tudo, né, para critério de seleção dessa molécula, né? Antes de fazer então, deixa eu entender. teste. Vocês estão querendo saber assim, eu estou vendo uma molécula, essa molécula é viável? O que ela deveria apresentar de características assim iniciais para dizer, vamos investir nela? Seria isso? Além de diversos aspectos da química medicinal que a gente pode ver mais à frente, né? Não vou nem entrar nisso agora, mas quando eu olho aquela molécula, depois de ter trabalhado nela e vi, olha, essa é uma molécula que promissora. Eu montei, ela pode ser promissora. Será que ela vai se tornar um medicamento? Será que dá certo com o medicamento? Eu vou para a parte básica da química mesmo, assim, eu vou olhar a estrutura antes de qualquer outra questão. Existe um consenso que é conhecido como as regras dos 5. Esse consenso, ele indica o quê? Que seriam características que uma molécula orgânica deve apresentar para que ela tenha uma possibilidade de um investimento aí para vir a se tornar um protótipo. Eu estou bem lá atrás, tá? Para ser um protótipo de um novo medicamento. E o que seria essas regras dos 5, ou de Lipinski, isso aí. Essa regra, ela vem relacionada a questões das propriedades fisicoquímicas da molécula. Então, é observado que moléculas muito extensas, né, com massas moleculares muito grandes, geralmente interferem ou dificultam a sua utilização depois para uma atividade terapêutica. Então, foi entrado em um consenso que geralmente é interessante se trabalhar com moléculas com massa molar menor do que 500 Daltons. O log de P, que é o coeficiente de partição que indica a lipofilicidade da molécula, geralmente é observado que também apresenta um valor limite de até 5. Eu não vou entrar em detalhes do que é o log de P, porque vai ter momentos que a gente vai explicar detalhadamente o que ele é, o que ele significa. Então, no momento, eu vou falar unicamente que ele está relacionado à lipofilicidade da molécula, tá? Que seria a sua solubilidade nos lipídios, tá ok? E grupos doadores e aceptores de ligação de hidrogênio, que isso deveria estar envolvendo num máximo de 5 a 10 ligações, né? Respectivamente, doadoras ou aceptoras de hidrogênio, no máximo 5 a 10 ligações. O que isso significa? Qual é o impacto dessa característica de ligação de aceptor ou doador de hidrogênio? Está relacionado às interações que essa molécula vai poder fazer depois com o sítio-alvo ou com o sistema enzimático que ele vai ativar ou inativar. Então, é importante, se ele tiver muitos doadores ou muitos receptores, como é que vai estar sendo as interações intramoleculares? Isso não vai interferir para que ele possa depois fazer uma interação intermolecular, que seria com outra molécula, como molécula-alvo? Então, esses são, assim, uns aspectos iniciais. Olha a molécula, verifica as características químicas que ela tem e depois começa a fazer as triagens sistemáticas, de acordo com as similaridades que ela já apresenta com algumas outras moléculas, quais seriam os possíveis sítio-alvos que ela pode atuar. Isso ainda tudo em sílico, tudo em análises computacionais, vários programas podem estar auxiliando nessa avaliação para que se chegue em um estudo depois
já pré-clínico, com alguma expectativa prévia de que pode dar certo, sabe? Não fazer aquela coisa, aquele tiro no escuro, vamos testar tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. Antigamente, esse tiro no escuro, né, os comitês de ética, até o in silico é um grande ajudante nesse processo, porque a gente reduziu muito o número da utilização de animais nesse tiro no escuro, porque a gente pegava uma molécula e era o tiro no escuro e era testado no animal para isso. E agora a gente já tem pelo menos uma ideia de que essa molécula pode ser promissora. Além das questões éticas, os fatores econômicos também são importantes, porque reduziu-se muito o número de estudos com moléculas que levavam ao fracasso, porque é uma molécula não promissora, mas não tinha como saber exatamente sobre isso antes. Então agora já se acerta muito mais ao alvo. Antigamente, a cada 10 mil moléculas testadas, só um se tornava um fármaco. Hoje essa proporção é muito menor. A precisão nesses testes agora ficou muito maior. Lembrando que, por mais que seja, né, é muito importante que eles existam, mas é necessário que tenham comprovação em vivo, né? A gente não pode aí... É só o início do processo. Bom, mas esses estudos são vários. Eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar tanto neles agora, mas só para citar que esses estudos computacionais exigem tanto a avaliação da molécula em si, para se predizer as propriedades fisicoquímicas, e observar que essa molécula, se ela for utilizada como fármaco, ela vai ter boa absorção, ela vai se distribuir bem por causa das características de lipofilicidade dela, o tamanho da molécula não é muito grande, pode ser bem absorvido, mas existem outras condições. Quando é uma molécula sintética, né, ela tem que ter um número mínimo de etapas de síntese. Isso é um trabalho multidisciplinar. Então, o pessoal da química tem que trabalhar para que ele tenha o mínimo de etapas possíveis para se obter aquele produto final. E o ideal é que isso não tenha processos sofisticados. Eu preciso ter uma reação enzimática, preciso de um equipamento complexo. Então, se for complexo, a indústria talvez não se interesse por aquela nova molécula. Então, tem que ser simples, envolvendo processos simples, que tenham poucas etapas. No final, a molécula produzida tem que obedecer a características consensuais já estabelecidas no mundo da química medicinal, propriamente dita. Aí sim, essa molécula passa a entrar aí no rol das moléculas que serão testadas em estudos celulares. Posteriormente passam para os animais superiores. São os estudos in vitro. Os estudos in vitro, inicialmente chamados de estudos in vitro. Então, depois do estudo in sílico, passamos para os estudos in vitro. Que pode ser célula, mas pode ser também tecidos isolados, né? Sem pensar num organismo funcionando como um todo. Tecidos isolados, aorta, né? Músculo cardíaco. Então, isso tudo pode ser estudado isoladamente, é considerado estudo in vitro. Mas só para complementar, os estudos in sílico, só para o pessoal não ficar pensando que os estudos in sílicos, eles vão estar relacionados só a características fisicoquímicas. Não, viu, gente? Os estudos in sílicos também têm como predizer características terapêuticas, interações enzimáticas, a atividade biológica. Inclusive, tem uma área da química medicinal que trabalha a análise quantitativa da estrutura com a atividade biológica, ou seja, quanto que a modificação em uma molécula pode repercutir na atividade biológica que ela apresenta. Então, isso, lógico, que vai ser confirmado depois nos estudos subsequentes, mas já tem como a gente avaliar se vai ter uma repercussão, se vai haver uma modificação nessa atividade biológica, se vai diminuir ou aumentar a potência daquela molécula, em termos de atividade terapêutica, certo? Não é só ver que ele consegue gerar interações, mas até predizer alvos farmacológicos mesmo, né? Alvos farmacológicos, predizer também questões metabólicas, os sítios, as regiões onde vão sofrer o metabolismo, possivelmente sofrer metabolismo. As famílias de enzimas que serão responsáveis pelo metabolismo. Tudo isso é possível observar, sim, nos estudos in sílico também. Então, o planejamento, ele faz parte do desenvolvimento desses fármacos, né? E aí, de acordo com os resultados desses estudos, é o que vai nos informar, o que vai dizer se vale a pena ou não continuar investindo. Porque cada vez mais, esses estudos eles vão ser mais dispendiosos. Vai ter um custo relacionado. E tempo é dinheiro, a gente está investindo tempo também para desenvolver esses estudos. Então, vai estar fazendo uma seleção inicial dessas moléculas que vai passar para a etapa seguinte.
Bom, e a etapa seguinte são os estudos in vitro, né, que envolvem células, tecidos. Esses tecidos são utilizados para testar tanto o efeito farmacológico, mas também como a toxicidade. Então, é importante você pegar moléculas do coração, às vezes não para se identificar um alvo farmacológico, mas um alvo tóxico. Então, uma série de tecidos são testados, além do ensaio para avaliação da atividade farmacológica, mas para avaliação da atividade tóxica também. Juntando todas essas informações, normalmente se elabora um projeto e é solicitado a um comitê de ética em utilização animal que se inicie um estudo pré-clínico. Envolve um protocolo rigoroso, hoje é regulamentado aqui no Brasil pela Anvisa. Então, esses estudos envolvem várias etapas. Se pretende desenvolver um novo fármaco, os estudos pré-clínicos envolvem várias etapas, como estudo de toxicidade reprodutiva, que é realizada em várias gerações de animais. Então, no animal fêmea, prenha, no animal macho, que vai copular, nas gerações seguintes. Então, existe um rearranjo de animais aí que são para atender a essa demanda da avaliação da toxicidade reprodutiva. Além dela, a atividade de genotoxicidade, os estudos de tolerância, carcinogenicidade, importantíssimos hoje em dia, feitos também nos estudos in vitro. E vários outros estudos para interesses de segurança farmacológica, estudo de toxicidade, para desenvolvimento de registro. Então, são vários estudos realizados em animais, obedecendo protocolos específicos para cada desenho de estudo. Só uma curiosidade, antes da gente terminar esse levantamento sobre os estudos pré-clínicos. Uma vez finalizados esses estudos, que envolvem tanto os estudos realizados in vitro como os estudos realizados em animais, já temos aí 90% dos fármacos, né, das moléculas que estão sendo estudadas excluídas, porque muitas delas não apresentaram atividade farmacológica suficiente, conforme desejada, ou até mesmo apresentaram-se muito tóxicas para serem utilizadas depois em seres humanos, né? Então, esse primeiro momento de estudo é muito importante para a gente poder seguir com aquelas moléculas realmente viáveis para o estudo seguinte, que seria o de fase 1. Que aí são os estudos clínicos, né? Esses estudos, eles são divididos em 4 fases, onde 3 delas são necessárias para aprovação e obtenção do registro para comercialização do medicamento, e a última fase acontece mesmo já quando o medicamento é comercializado. A fase 1 dos estudos pré-clínicos é a primeira etapa da fase de teste com seres humanos. É uma etapa na qual, na maioria dos medicamentos, se utiliza pessoas saudáveis, voluntários saudáveis, porque o objetivo dessa fase é verificar a segurança da substância. Porque uma vez que ela foi testada em células e em animais, será que essa substância é segura nos seres humanos? Embora haja uma similaridade fisiológica com os animais, isso precisa ser, né, confirmado nos seres humanos. E normalmente a dose testada no ser humano é 1/10 da dose testada nos animais. Então começa com dose bem baixa para garantir a segurança, e para isso é feito em pessoas saudáveis. E eles já vão começar a ter algumas informações do perfil farmacocinético, né, dessa molécula, porque ele já vai começar a investigar qual seria uma dose tolerável, a menor dose efetiva, uma possível relação dose e efeito. Então já começa a ter aí alguns efeitos colaterais, já vão ser observados. Então, alguns perfis farmacocinéticos e até mesmo farmacodinâmicos já começam a ser observados nessa fase. É uma fase onde se usa poucas pessoas, em torno de 20 a 100 voluntários. Lembrando que é uma fase que é para pessoas saudáveis, é para todos os medicamentos, com exceção de medicamento para câncer e medicamento para HIV, que são medicamentos que normalmente são bastante agressivos, e aí a primeira fase já se faz com pacientes que já possuem a doença a ser estudada, a ser tratada, né? Na fase 2, aumenta-se, né? Amplia-se aí o número de pacientes, e o objetivo da fase 2 é avaliar a eficácia. E aí, para avaliar a eficácia, eu preciso que o meu participante ele seja um paciente. Ele tem a doença em questão, que está sendo, né, verificada aí o seu tratamento. Então, na fase 2, o objetivo é avaliar a eficácia e também fazer uma relação de quanto daquela substância é necessária para realizar aquele efeito, né? E aí, em relação à dose, qual é a dose mais efetiva? E aí,
tudo que foi avaliado na fase 1 é também avaliado na fase 2. Os efeitos colaterais, tudo isso de uma fase vai sendo sempre avaliado na fase seguinte. As substâncias que têm uma resposta interessante na fase 2, garantindo a segurança do paciente e eles são eficazes, passam para a fase 3. Mas, normalmente, na fase 2, quando aquela doença existe um tratamento padrão, na fase 2 é feito um estudo em comparação com o tratamento padrão. E esse medicamento ele só passa para a fase 3 se ele tiver um resultado melhor do que o medicamento padrão do mercado. Para que investir tanto numa substância se eu tenho algo no mercado que já é muito mais efetiva do que ela? Então, esse é o pensamento. Então, nessa fase 2 já se faz, muitas vezes, um estudo paralelo em comparação com o tratamento padrão para aquela doença. E uma vez passado para a fase 3, a substância é testada num número muito maior de pessoas, que vai aí de 800 a 3.000, 4.000 pacientes, e isso não dá para fazer num estado só, numa cidade só. Então, normalmente são estudos multicêntricos, onde você pega várias localidades de um país e também centros de estudos farmacológicos em outros países, né, para você conseguir também cobrir uma maior variabilidade genética e diferentes respostas àquela substância. Na fase 3, o objetivo é determinar, é basicamente construir a bula, né? Estabelecer o perfil terapêutico da substância, a indicação, a dose, qual a via de administração que deve ser utilizada, quais são os efeitos colaterais, se aquela substância ela precisa de uma modificação de sabor, organoléptica para ser melhor aceita pelo paciente. Então, tudo isso é feito na fase 3. Essa fase também é feita a comparação com o tratamento padrão. Para as doenças onde não há um tratamento padrão, há uma comparação com placebo, que é um medicamento na mesma via de administração que está sendo utilizado. O teste, com as mesmas características organolépticas, com o mesmo cheiro, com o mesmo tamanho, com a mesma cor, ele tem que ser idêntico à forma do medicamento que está sendo testado, mas ele não pode ter nenhum ativo. Né? E aí só é utilizado placebo hoje quando não há nenhum tratamento padrão para aquela doença. Se houver, a substância que é utilizada para comparação é o tratamento padrão. A lógica disso é que ninguém pode privar uma pessoa doente do seu tratamento. Então, você não vai pegar um doente e dar nada para ele sabendo que ele precisa de um tratamento. Então, se existe um tratamento padrão, você tem que utilizá-lo como comparação. Só utiliza-se placebo hoje se não existir tratamento para aquela doença. E nessa fase também tem uns estudos onde você dá o padrão e o novo medicamento, para ver se você tem uma potencialização. Então, tem muitos estudos aí na fase 3 que saem de você adicionar o padrão com a nova substância para ver se você tem uma potencialização do tratamento. Aí vai depender do objetivo do estudo, mas é isso, possível. Chamado sinergismo, né? Isso, exatamente. E aí, com isso, você acaba reduzindo dose deles, diminuindo toxicidade. Então, hoje também é feito. E aí, o medicamento, a substância, né, uma vez provada que ela é eficaz, que ela é segura, que ela pode ser um benefício para o tratamento de alguma doença, a indústria promove, ela organiza todos aqueles dados e envia um dossiê para o órgão regulador do seu país, né? Aqui no nosso país é a Anvisa, mas nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, o FDA, que é onde a maioria desses registros acontecem. Bom, lembrando que cada fase de estudo é um estudo independente. Então, é preciso elaborar um projeto, submeter a um comitê de ética, ser aprovado para cada fase. Lembrando que os resultados da fase 1 impactam diretamente na aprovação na fase 2 e a 2 impactam diretamente na fase 3. E a 3 na liberação para a comercialização. E muitas das substâncias que chegaram nos estudos clínicos, elas são barradas em algumas dessas fases. Por alguma reação adversa grave que aconteceu, pela morte de um paciente. A gente tem vários casos aí de estudos que foram parados, interrompidos no meio, porque houve morte cerebral de paciente, houve falência múltipla de órgãos, e aí o estudo é parado. E aí muito dinheiro é perdido pela indústria. Aconteceu um exemplo em 2006, né, de uma companhia alemã que, durante os estágios ainda de fase 1, de avaliação de fase 1, observou que todos os pacientes eles sofreram, né, falência múltipla dos órgãos e precisaram de um apoio, de uma assistência ali do laboratório de pesquisa clínica, né. Felizmente, todos se recuperaram, ou pelo menos parcialmente, alguns ficaram com algumas sequelas. É importante deixar registrado que foi observado que não houve nenhum problema nos estudos anteriores à fase 1. Eles estavam habilitados, eles estavam liberados para fazer esses estudos. Todos os estudos pré-clínicos e in sílicos e até então realizados apresentaram-se
dentro da conformidade, mas não tinha como prever que haveria essa interferência, né, esse efeito nos estudos clínicos, certo? Então, isso serviu como uma prévia para um melhoramento nesses estudos, onde os órgãos agora passaram no momento, né, na época, passaram a exigir uma regulamentação diferente para esses estudos, com administrações sequenciais, né, de paciente por paciente, para irem observando o que estava acontecendo. Então, a gente observa que sempre vai estar tendo formas de otimizar esses estudos para garantir cada vez mais a segurança dos pacientes envolvidos ou dos voluntários envolvidos, né, quando não estão acometidos da doença, como é o caso dos estudos de fase 1. Vários medicamentos não apresentam nenhum problema com os animais, quando são testados nos estudos pré-clínicos. Então dá tudo certo, não é teratogênico, não causam eventos adversos. Quanto à fase de estudos de toxicidade, os resultados são ótimos, acabam sendo liberados para os estudos clínicos. Não se previu as retinopatias ocorridas com a utilização dos tratamentos da malária. Não se previu também uma série de alterações renais, como, por exemplo, o uso de alguns conservantes nas sulfonamidas que foram enviadas para a Segunda Guerra, e alguns pacientes, alguns soldados que utilizaram esses medicamentos lá, pela presença do etileno glicol, tiveram lesões renais gravíssimas, que, por sinal, até esse momento aí, os estudos eram realizados apenas com os ativos. Os recipientes não eram obrigados a serem testados porque eram considerados inertes. E então foi visto aí que os recipientes têm impacto também na saúde e podem causar problemas, e passaram a ser exigidos os estudos. Até que nos anos 60, com a utilização da talidomida, que não apresentou eventos adversos quando administrados em animais. Teratogenicidade, né? Sem nenhuma teratogenicidade. Então, passaram a ser prescritos e utilizados por gestantes. E aí nós tivemos aí um divisor de águas na farmacovigilância, que é a ocorrência da chamada focomelia. Então, as crianças, filhas de mães que utilizaram a talidomida durante a gestação para tratamento das náuseas e tudo mais, nasceram com o não desenvolvimento dos membros superiores e inferiores. Claro, aquelas que sobreviveram, porque milhares morreram. E em outra oportunidade, a gente vai falar o porquê que isso aconteceu, o porquê dessa teratogenicidade, a presença aí da estereoisomeria, que leva à ocorrência dessas duas isoformas da talidomida. E quando a gente for falar sobre estereoisômeros, a gente vai explicar como é que nosso organismo age, identifica e atua, e como é que esse medicamento atua nessas suas duas formas. Então, esses eventos ajudaram a regular a pesquisa clínica. E cada vez vai ficando mais rigoroso o estudo com medicamentos, para que se tenha o mais seguro possível. Apesar, infelizmente, teve que acontecer um caso como esse da talidomida para os pesquisadores se atentarem a essa questão. Porque até então, como é que se pensavam? Dentre os medicamentos que apresentam quiralidade, que são esses, né, estereoisômeros, eles imaginavam que um deles apresentava um efeito terapêutico e o outro não tinha efeito nenhum. Então, após acontecer este fenômeno, né, infelizmente foi necessário, teve que acontecer para as pessoas investigarem e observarem que aqueles isômeros que não tinham atividade terapêutica poderia ter um efeito bastante nocivo para a saúde. Só voltando aqui para a gente finalizar as fases, né, do estudo, faltou falar um pouquinho da fase 4, que é a fase que ocorre pós-comercialização do medicamento, na qual o medicamento já recebeu, né, o seu dossiê já foi lá avaliado pelo órgão regulador do país e ele recebeu a aprovação e agora está sendo comercializado. Uma vez comercializado, essa substância, né, esse medicamento, ele passa a ser utilizado por um número muito maior de pessoas, fora de condições controladas de um laboratório, né, em relação à estabilidade, em relação ao armazenamento, em relação ao intervalo de tomada que esse medicamento é utilizado. Então, o medicamento ele fica de 5 a 10 anos após ser comercializado em vigilância. Vigiado, reestudado tanto pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, o FDA, como também pelo próprio laboratório. Nessa fase, pode surgir algumas coisas novas, benéficas ou ruins. Pode surgir um efeito adverso que não tenha sido detectado durante a fase de estudo, fase 1, 2 ou 3,
e a indústria precisa agora realizar novos estudos e colocar essa nova reação adversa na bula, por exemplo. Como também podem surgir novas indicações terapêuticas. Por exemplo, a gente tem um exemplo do topiramato que foi aprovado o seu registro para convulsão. Ele é um anticonvulsivante utilizado no tratamento de epilepsia. Mas aí viu-se que o topiramato também consegue reduzir as crises de enxaqueca para pessoas com enxaqueca. Então, hoje, o topiramato, né, já foi reestudado e hoje em dia existe essa nova indicação na bula, que é a de enxaqueca, né, de tratamento de enxaqueca. Então, isso pode acontecer e acontece na fase 4. Citando outro exemplo aqui, que teve um impacto importante para o medicamento nos estudos de fase 4, nós temos aqui os anti-inflamatórios seletivos da COX-2. O mais conhecido e o que levou a fama desse evento foi o rofecoxib, que é um anti-inflamatório interessante, com excelentes efeitos anti-inflamatórios, um excelente efeito analgésico, começou a ser utilizado pela população e bastante prescrito com excelentes resultados. E aí a indústria resolveu iniciar uma pesquisa para tratamento de pólipos intestinais. Eles tentaram tratar essa doença com um seletivo da COX-2. Por que um seletivo da COX-2? A gente vai ver isso mais à frente, o que são esses seletivos da COX-2. Vamos ter um episódio para isso. O importante por agora é saber que usar um seletivo da COX era bom porque não ia causar uma série de eventos adversos, como a dor no estômago, menor comprometimento renal e uma série de outros fatores. Se era para usar um anti-inflamatório por um período prolongado, tinha que ser um assim. Então, utilizaram para tratamento da pólipos intestinais. Só que o problema é que durante o estudo algumas pessoas faleceram. E aí o estudo foi interrompido, esse estudo ficou famoso, chamado Estudo Vigor, e o medicamento acabou sendo banido do mercado. Claro que depois foi verificado que esses pacientes que faleceram tinham um histórico familiar de doença cardiovascular, a morte ocorreu por eventos tromboembólicos, então eles tiveram tromboembolismo e aí levou a falência. Existem, essa classe ainda está no mercado hoje, eles são controlados. Deve-se usar por um período curto, não de forma crônica. E temos os casos também que acontece uma modificação terapêutica meio que inesperada. A indústria não está nem esperando que aquilo aconteça e quando entram nas fases de estudo clínico, observam como uma reação ali diferente e acaba sendo mais significativa e acaba valendo a pena investir, como aconteceu com o sildenafil. Todo mundo conhece o Viagra, né? Foi bem divulgado que, quando desenvolvido inicialmente, ele tinha uma indicação terapêutica para tratamentos cardiovasculares, tratamento de angina, hipertensão pulmonar, né? E aí foram observados durante os estudos clínicos que alguns pacientes que utilizavam tinham ereções espontâneas. E aí observou-se que era possível utilizar esse medicamento muito mais eficaz para o tratamento de disfunção erétil, que até então os tratamentos que tinham prevalecia uma administração local por injeção intrapeniana, né? Então era bem complicado, assim, na verdade inconveniente, né, para a pessoa utilizar. E veio aí essa mudança, essa alteração, inclusive, da indicação terapêutica durante o desenvolvimento do fármaco. Então, um exemplo aí bem interessante. Lembrando que o Viagra levou a Pfizer a ser um dos maiores, acho que na época, o maior laboratório do mundo. Por que será, Só para ter né? noção do dinheiro que uma molécula pode... Que uma pílula azul resultou. Embora ele não seja o medicamento mais vendido, mas ainda está com Lucrou a Pfizer muito. os mais vendidos. A Pfizer lucrou muito. Torvastatina é o medicamento, acho que hoje ainda é o medicamento mais vendido em todo o mundo. Eu lembro que quando eu me formei, uma caixa na época da patente, aí, né, a Pfizer tinha a patente do Viagra, uma caixa com 4 comprimidos custava R$200. Hoje, que a patente caiu, que surgiram outros, custa R$10. Então, realmente, ela conseguiu lucrar bastante com o lançamento do Viagra. Essa história de patentes, vale a pena a gente citar um pouquinho sobre ela, que um laboratório não gasta tanto tempo e dinheiro com uma molécula se ele não tiver um benefício maior, porque o investimento é muito grande. Os estudos pré-clínicos são caros, os estudos clínicos que tem toda aquela estrutura dos laboratórios, é um grupo pequeno de pacientes e tudo mais, mas é caro. Fase 2 também, e a 3 nem se fala, que é multicêntrico e internacional, então são vários países.
Os pré-clínicos, eles são caros, né? São caros porque hoje a gente tem muita tecnologia nesse sentido. Mas, normalmente, quem financia os estudos pré-clínicos são universidades, centros de pesquisa, né? Agora, esses órgãos ou esses institutos, eles não têm condições de financiar uma pesquisa clínica. Aí, a pesquisa clínica, a gente precisa de algo realmente que tenha um poder financeiro muito maior, como as indústrias farmacêuticas. Vou ver com o meu filme de novo, tem um filme que consegue mostrar essa trajetória. O filme inicia na pesquisa pré-clínica, que é Uma Chance para Viver, e ele fala sobre todas essas fases do tempo e do dinheiro que é gasto para o desenvolvimento de uma substância nova. E falando em filme, tem O Amor e Outras Drogas, que fala sobre o desenvolvimento lá, da descoberta do Viagra. Eu também assisto filmes, Aninha. Quando essa nova molécula é criada, claro, tudo fica em segredo por um bom período de tempo. Todo mundo que está trabalhando com essa substância está trabalhando com um código ARXD, PY224, qualquer coisa desse tipo. O número é irrelevante e não tem nenhuma lógica. Então, eles criam esses códigos e vão trabalhando secretamente com essas substâncias. Publicam dados preliminares com esse código para ninguém saber o que é. Isso, publicam até o momento que eles veem. Olha, essa substância é viável, ela é efetiva, vai se tornar um medicamento. Então, a partir daquele momento, eles patenteiam a substância. Então, por que eles esperam tanto tempo? Porque a patente vale 20 anos. De acordo com o acordo TRIPS, que rege as patentes hoje nos países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, ele tem uma validade de 20 anos. Então, é melhor você estender até o final da pesquisa para você aproveitar mais o mercado com essa molécula. Fica tudo secreto. Depois eles liberam. E no documento de patentes você revela tudo. Você revela a estrutura e uma série de características sobre aquela molécula. Depois dos 20 anos de patente, qualquer outra indústria que tenha condições de fabricar vai pegar aquela molécula, o documento de patentes e reproduzir a síntese e tudo mais. O objetivo da patente, na verdade, é resguardar aquela inovação, né? E aquela pessoa que investiu tanto, aquela pessoa que eu digo pessoa jurídica, né? Aquele instituto que investiu tanto naquela nova molécula, ela possa recuperar seus lucros, né? E isso é feito durante esses 20 anos. Após a quebra da patente, com a liberação do documento, onde vai ter todas as informações, outras indústrias podem vir a produzir os medicamentos. Lembrando que esse medicamento, que foi o primeiro a ser lançado no mercado, que passou por todas essas fases, né, o medicamento inovador, ele é chamado de medicamento de referência. E aí ele fica sendo único durante esses 20 anos de patente, mas quando essa patente cai, aí surgem outras modalidades, como medicamento genérico e medicamento similar. Então, como a Ana Luísa falou, os medicamentos de referência recebem esse nome porque quando a indústria cria aquela nova molécula e tem um medicamento final com todos os seus recipientes, forma farmacêutica, ele pede um registro ao órgão de vigilância sanitária. Aqui no Brasil, a Anvisa, né? Vai para os Estados Unidos, tem o FDA, na Europa tem o IMEA, e aí vai. Então, ele entra nesses órgãos com pedido de registro de medicamento de referência. O próprio nome já diz tudo, ele é a referência para outras indústrias que queiram fabricar aquela mesma substância quando a patente de referência expirar. Então, após os 20 anos de produção exclusiva, os outros laboratórios que quiserem produzir um medicamento vão ter que usá-lo como referência. E aí, o laboratório tem que fazer uma escolha. Vou simplificar a história. É basicamente assim, ele quer uma marca ou não quer uma marca? Se ele não quer uma marca, aquilo que não tem marca é genérico. Seja medicamento, uma capa de celular, qualquer coisa que seja, aquilo que não tem marca, ele é genérico. O similar é um medicamento que também, assim como o genérico, se espelha no medicamento de referência e ele tem uma marca para poder defender. Então, o escritório de marketing daquela indústria vai poder investir e defender uma marca. É muito frequente na farmácia alguém chegar com uma prescrição de um medicamento de referência e aí vai pedir o mais barato e aí fica aquela dúvida. Posso levar o genérico ou o similar? Antigamente, vou dizer antigamente mesmo, a legislação, a lei de genéricos só permitia
que o genérico e o referência fossem intercambiáveis, porque para o genérico sempre foi exigido os testes de bioequivalência e biodisponibilidade. E aí sim, você tinha uma maior segurança na utilização do genérico. Então o similar acabou sendo discriminado. Só para falar um pouquinho do que é essa bioequivalência, né? Na verdade, o teste de biodisponibilidade do medicamento genérico, ele é feito uma comparação com a biodisponibilidade do medicamento de referência. E se essas biodisponibilidades, elas forem até 80% iguais, né, com um erro de 20% para mais ou 20% para menos, garante-se a mesma segurança, a mesma eficácia, a mesma qualidade que o medicamento de referência. Se ele tem tudo isso igual, então a gente pode intercambiar. Eles podem ser, né, trocados e você utiliza sem nenhum prejuízo farmacológico. Até que em 2003 surgiu aí a RDC 134, que define a exigência dos testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica também para os similares. Mesmo assim, não foi a partir desse momento que eles poderiam ser substituídos pelo de referência. A indústria teve que se adequar no Brasil e todo fabricante teve que realizar os testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica. Todos os similares novos, a partir de 2003, eles já saíam com o teste de bioequivalência. Só que a gente tinha um problema, que eram os similares que estavam no mercado. Esses similares que estavam no mercado, eles precisariam provar o teste de bioequivalência no processo de renovação do registro. É para ser dessa forma, mas na verdade a resolução que aprovou a guia com os padrões dos testes de bioequivalência e biodisponibilidade só surgiu em 2006, que é a resolução 1170. Então, ela aprova a guia para os testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica. Então, embora desde 2003, a guia que é utilizada ainda hoje, ela é de 2006. Então, a partir desse momento, os laboratórios começaram a se adequar, fabricando seus similares de acordo com a exigência da vigilância sanitária. Até que em 2014, a RDC 58 define aí a lista dos similares que já tinham passado por todos os testes e estavam aprovados para serem intercambiáveis com o de referência, porque esses similares, eles agora tinham os mesmos padrões do genérico. Hoje em dia a gente pode dizer que a diferença do genérico para o similar está basicamente na marca, porque a exigência legal é a mesma, na verdade. Então, a RDC 58 de 2014 define a lista dos similares que podem ser intercambiáveis com o medicamento de referência. A RDC 60, também em 2014, define aí uma lista de medicamentos que não podem ser registrados como medicamentos genéricos ou similares. Então, são aqueles produtos de origem biológicos, imunoterápicos, o plasma sanguíneo, medicamentos fitoterápicos, dinamizados, que são os homeopáticos, os antissépticos hospitalares, os radiofármacos, os gases medicinais. Então, esses são alguns medicamentos que são específicos, né? São tem também os medicamentos específicos, como os concentrados polieletrolíticos para hemodiálise, por exemplo. Isso, só para o pessoal exatamente. Entender qual é o tipo de medicamento que a gente está falando, né? Esses daí não podem ser genéricos nem similares. Os medicamentos para nutrição parenteral, que entram aí nos específicos, eles, embora sejam denominados como nutrição, na verdade são medicamentos. Foi nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente nós vamos desenvolver mais o mundo do medicamento, o universo do medicamento. Então nos próximos vamos falar um pouco sobre farmacocinética. Depois vamos entrar na farmacodinâmica e aí vamos conversar um pouco sobre diversos aspectos do medicamento. Desde a tecnologia à farmacoterapia. Espero ouvir os comentários de vocês, entrem em contato, tirem dúvidas, façam perguntas. Esperamos ouvir os comentários de vocês, tá bem? Então a gente fica por aqui hoje e até o próximo episódio. Então, só para complementar, possa ser que a gente tenha utilizado alguns termos ainda meio obscuros, né, que vocês não tenham ainda o conhecimento. Venham com essas curiosidades, podem perguntar, questionar. Às vezes a gente no dia a dia faz parte da nossa prática falar alguns termos, mas acaba que precisam ser esclarecidos. Então a gente está aguardando exatamente o feedback de vocês para poder esclarecer essas informações. E como o Pablo falou, também espero que vocês tenham gostado. Aguardamos o retorno e estamos por aqui. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.